A minha trajetória, só especificando mais os anos, né? Eu estudei aqui de 2000 a 2008, como a Claudinha lembrou. Passei pelo PAS, em Ciências Biológicas. Fiquei lá 7 semestres, fiz de 1º de 2009 a 1º de 2012. Recebi um convite para fazer um mestrado junto com uma orientadora minha. Resolvi fazer. Em seguida, recebi um outro convite para fazer um doutorado com uma outra orientadora minha, na parte agora de saúde, então eu fiz nas Ciências da Saúde. E aqui está escrito Copenhague, porque eu tive a oportunidade de ir para a Dinamarca por conta do meu doutorado. E de 2009, agora ad eternum, né? Eu trabalho como perita criminal. Eu vou destrinchar um pouquinho cada fase da minha vida, excetuando a parte do rogacionista, porque vocês já vivem ela. A UNB. O curso de biologia na UNB, ele é um curso que dura, em média, 4 anos. E lá, vocês veem disciplinas obrigatórias que vão em diversas áreas das ciências e das exatas, tá? Já no primeiro semestre, a gente começa vendo cálculo, a gente vê química orgânica, a gente vê física, a gente vê, já começa a ver algumas matérias propriamente da biologia, então a gente vê citologia, anatomia, que a gente vê anatomia animal e humana, várias matérias de botânica, durante todos os semestres tem pelo menos uma matéria. Geologia, a gente estuda também. Ecologia, algumas matérias sobre ecologia, bioquímica, biologia molecular, microbiologia, informática. Na minha época não tinha bioinformática ainda no currículo, mas eu sei que atualmente tem, porque é uma coisa muito atual, tá? Genética, que é meu queridinho, e fisiologia animal, que também a gente vê fisiologia animal e também fisiologia humana. Inclusive, a genética, antes de eu decidir que eu queria fazer biologia, eu era menina do direito, eu ia fazer direito. E todo ano eu bati nessa tecla, vou fazer direito, mas eu tinha, a biologia como um hobby, porque eu gostava muito. Até que, no 3º ano, eu aprendi genética com o professor Roque. Eu nem sei se o Roque está aqui mais. Mas foi com o Roque que eu aprendi e eu me apaixonei pela genética. E aí eu decidi trocar. Coloquei a biologia na frente e fiz o PAS para essa área. Tive a felicidade de passar logo na primeira tentativa. Deixa eu ver o que mais. Além das disciplinas obrigatórias, que são essas, vocês têm que cumprir para conseguir se formar, que está lá no seu currículo, vocês vão ver que a UNB, ela não, todos os créditos que você tem, eles não são somente das disciplinas obrigatórias. Mesmo que você faça todas, ainda vai faltar crédito para a formatura. Então, a gente tem que juntar com outras disciplinas, tá? Aí, essas disciplinas são o que a gente chama de disciplinas optativas, ou módulo livre. Disciplinas optativas são aquelas que você tem acesso a diversos setores dentro da universidade que você pode pegar matérias que te interessem. Dentre elas, algumas que eu lembrei foi grego, você pode pegar latim, libras, cálculo 2, cálculo 3, porque na biologia a gente vê cálculo 1, tá? E outras matérias da matemática, se te interessarem, você também pode aprender. Ciências da computação, você pode pegar algumas disciplinas dentro de ciências de computação, dentro de letras, dentro da geologia, da física, da química, da farmácia, engenharia, do direito, e entre muitas outras, ok? Além disso, você pode também pegar essas práticas esportivas, que muita gente pega para ganhar os créditos e, ao mesmo tempo, fazer atividade física. Você pega lá uma PD que a gente chama de vôlei, então você vai passar o semestre jogando vôlei e vai ganhar 2 créditos por isso. É legal para quem gosta de fazer atividade física. Tá, durante a graduação, o que você pode fazer durante a graduação? Você pode procurar estágios, fazer projetos de iniciação científica ou projetos de iniciação em docência e também pode participar do PET. O que é cada um? O estágio, desde o primeiro semestre da biologia, vocês podem procurar laboratórios de diversas áreas lá dentro e pedir um estágio, ou seja, atuar lá dentro com um mini projetinho que você vai começar a entrar na área da ciência mesmo, na área de pesquisa. E fora da UNB também, a Embrapa ela tem muitos projetos, concursos de seleção para estudantes para fazer estágio com eles. Além disso, ou talvez por causa do estágio, você pode ser convidado a fazer um PIBIC. O PIBIC é o Programa de Iniciação Científica. Você vai passar 1 ano trabalhando em algum projeto
e você vai ganhar uma bolsa hoje está em R$400 por mês para você fazer esse projeto, tudo bem? Eu tive a felicidade de fazer 2 PIBICs, como eles duram 1 ano, são 2 semestres seus da universidade, eu fiquei, então, 4 semestres fazendo PIBIC. Um deles, todos os 2 eu fiz no laboratório de genética clínica, e um deles, eu, inclusive, consegui transformar em um artigo científico, que foi meu primeiro artigo científico que eu publiquei. Eu consegui publicar como primeira autora, para quem é da área de ciências, sabe que isso aqui é bem importante, tá? Você ter o seu nome se você for o primeiro autor. E foi um projeto simples, em que a gente conseguiu um resultado legal, e decidimos publicar e deu certo. Além do PIBIC, você também pode fazer o PIBID, se você estiver fazendo licenciatura, tá? A licenciatura, ela é mais voltada para quem vai exercer a docência depois, então o PIBID é um projeto de iniciação à docência. Como eu só fiz o bacharel, eu só pude fazer o PIBIC, mas você pode fazer as 2 coisas, tá? Você pode entrar para bacharel e pode pedir lá a dupla habilitação, fazer o bacharel e a licenciatura, se você assim desejar. E o PET, eu não entrei no PET da biologia, mas o meu marido, ele é matemático, também formado pela UNB, e ele fez o PET da matemática. Eu perguntei para ele como é que funciona. Ele falou para mim que é um programa de educação tutorial, onde um professor, ele é designado como seu tutor durante o semestre, e você basicamente vai acompanhar tudo que aquele professor faz, da área dele. Também recebe bolsa, ele não soube me dizer quanto que é a bolsa, mas você recebe bolsa, e existe uma seleção para entrar. Beleza? É bem legal fazer o PET, porque para o seu currículo, é um up no seu currículo. Depois da graduação, falando em biologia, para que área que a gente pode seguir? Você pode prestar concurso já, só com a sua graduação. Concursos que podem ter nossa área, IBAMA, Embrapa, Ministérios, INCA, em São Paulo, Hemocentro, hospitais, perícia ambiental, empresas de biotecnologia e a perícia criminal, que foi o meu caso. Além dos concursos, você pode partir para uma pós-graduação, fazendo especialização lato sensu ou entrar no stricto sensu. Mestrado, doutorado, um pós-doc, 2 pós-doc, 3 são vários. E que carreiras a gente pode seguir normalmente aqui no Brasil? Você pode, tendo isso aqui, pode se transformar em um professor universitário, que é só um professor universitário, ou também é um pesquisador, ou você pode seguir a sua carreira dentro de um concurso que você resolveu fazer, né? Deixa eu ver aqui. Tá. No meu caso, o que eu fiz? Eu fiz 2 pós-graduações. Ah, tá. Só antes disso, eu acho importante falar para vocês. Atualmente, você sair da universidade somente com seu diploma de graduação é a mesma coisa para o mercado de trabalho que você não ter quase nada, tá? Porque você vai cair na seleção de uma empresa ou mesmo no concurso e você vai ter que mostrar o seu currículo. Se você só tem graduação frente a uma pessoa que tem uma especialização, 2 especializações, 3 cursos, muito mais experiência que você, é capaz de você ser descartado e aquela pessoa pegar o seu lugar, tudo bem? A mesma coisa no concurso. Vocês vão ver o meu concurso, é um concurso que tem uma fase chamada análise de títulos. Títulos são as suas especializações. Com esses títulos você ganha muito ponto para passar. Então é importante. Não pensem que saindo da universidade só com diploma, seja de biologia ou não, você já está certo no mercado de trabalho. É muito provável que não. Tudo bem? Então, eu fiz minha primeira pós-graduação, que foi um mestrado. Eu queria partir para a área de genética, eu sempre quis trabalhar com a área de genética. E eu encontrei essa doutora, que chama doutora Aline Picteiro. Se alguém for fazer biologia na UNB, procure fazer embriologia com essa professora, porque ela é um amor. E o meu projeto foi na área de genética e morfologia. Basicamente, o que eu fazia? Existe um gene chamado FOXN1, que é um gene que nos camundongos, quando não está presente o gene, o camundongo ele tem uma coisa chamada alopécia, que é a falta de pelos, e tem uma má formação do timo, ou seja, ele é imunossuprimido. E nos seres humanos também. Quando existe um ser humano que nasceu heterozigoto, para esse gene, ele também tem falta de pelos e também tem essa agenesia do timo que a gente chama, ele é imunossuprimido. E o que nos motivou a fazer o meu projeto?
foi encontrado 2 pacientes descritos na literatura científica que eles eram heterozigotos para o FOXN1 e eles tinham, além da falta de pelos, além da falta do timo, também tinham problemas de formação no cérebro. Eles tinham a falta do corpo caloso, uma formação do corpo caloso. Para quem não sabe, o corpo caloso é o que une as 2 metades do nosso cérebro. Ele faz a ponte entre os 2 lados. Então, a gente quis fazer o seguinte, vamos usar um modelo biológico para a gente pesquisar quando e onde esse gene está sendo expresso, para ver se ele poderia estar sendo expresso na formação do sistema nervoso. Então, eu usei modelo biológico, porque a gente não pode usar humano para fazer teste. Então, a gente usa um modelo biológico. O que faz o modelo biológico? Ele, na sua formação embrionária, ele é muito, muito semelhante ao do ser humano. Então, a gente pode usar eles para analisar o que acontece com eles e tentar trazer isso para o que aconteceria se fosse um ser humano. O meu modelo biológico foi a galinha. Então, eu pegava ovos, eu chocava os ovos, eu tinha uma chocadeira, e eu precisava de vários estágios do desenvolvimento dele para poder fazer a minha análise temporal de quando o gene poderia estar sendo expresso. Então, eu peguei várias etapas. Hoje eu sou craque nisso. Se eu abro um ovo, o ovo está galado, eu sei dizer se aquele ovo, se está tendo um embrião que está se desenvolvendo ali ou se não, porque eu fiquei 2 anos vendo o ovo. É muito tempo. E foi bem legal. No final, a gente descobriu algumas coisas interessantes. Eu fiz a minha defesa. Por enquanto, ainda a gente não conseguiu chegar a algum artigo, porque precisa de mais estudos. Mas o primeiro contato com a pesquisa foi uma área muito interessante. Só que eu não queria mais mexer com ovo. Então, quando eu fui para o meu doutorado, eu já fui para a área clínica. Então, a área clínica eu estava mexendo com pacientes, certo? No HUB, que é o hospital universitário, existe uma ala, que são as médicas que trabalham com genética clínica, e elas recebem pacientes de tudo quanto é tipo para investigar, né, as causas genéticas de diversas malformações e fenótipos que eles apresentam. O que a gente fez? Qual foi o meu projeto? A gente selecionou alguns pacientes que eram atendidos no HUB e que eles apresentavam um problema que a gente chama translocação. Por acaso aqui vocês conhecem esses termos? Deleção, duplicação, translocação na área de genética? Para quem já viu genética? Mais ou menos, né? Tá. A translocação é o seguinte, nós temos os cromossomos, que são pedaços do nosso DNA muito bem enroladinhos. Eles geralmente ficam assim quando a nossa célula vai se dividir, tudo bem? E nessa divisão podem acontecer erros. E a translocação é um tipo de erro. Aqui, imagina que você tem um dos nossos cromossomos, vamos dizer que é o cromossomo 1. Nós temos 22, mais os sexuais, tá? E esse aqui é o cromossomo 3, para dizer que eles são diferentes. Porque você tem um cromossomo 1 que veio do seu pai e um cromossomo 1 que veio da sua mãe, tudo bem? Cromossomo 1, cromossomo 3. Quando eles vão se dividir lá, o que aconteceu aqui? Eles decidiram trocar uma partezinha. Dentro desse cromossomo 1 tem uma partezinha do cromossomo 3 e no cromossomo 3 tem uma partezinha do cromossomo 1. Só que esse tipo de translocação, que a gente chama de translocação equilibrada, ela é equilibrada porque só aconteceu a troca, não houve perda de DNA, tudo bem? Sendo assim, a gente se pergunta, por que essa pessoa tem um fenótipo? Por que ela tem alguma malformação, alguma déficit intelectual, por exemplo, se ela não perdeu nenhum DNA? Aí que veio o meu projeto. O que eu precisava saber é, nesse ponto aqui, ó, que foi onde eles trocaram, bem aqui, onde quebrou, que a gente chama de ponto de quebra, o que tinha ali? Podia ter algum gene que estava desenhado ali, que eu quebrei no meio, e por quebrar no meio ele não é mais funcional. Se ele não é mais funcional, ele não se expressa mais. Tudo bem? Se ele não se expressa mais, aquilo pode ser a causa da pessoa ter nascido com uma deficiência de crescimento, por exemplo. Então, a minha pesquisa foi essa. Pegar esses pacientes, analisar por sequenciamento de DNA, aqui eu já estou entrando em bioinformática, por isso que eu digo que é muito atual, e descobrir o que tinha aqui, para ver se eu encontrava algum gene específico que pudesse me dizer o porquê que aquela pessoa nasceu do jeito que ela nasceu. Foi bem interessante. Foi um projeto que começou em 2015,
E a ideia era eu fazer um doutorado sanduíche. O que é um doutorado sanduíche? Você faz parte no Brasil e parte fora do Brasil, em colaboração com alguma outra universidade. Era para eu fazer 1 ano na Dinamarca, lá em Copenhague. Só que foi em 2015 que eu comecei. Em 2016 saiu o concurso para qual eu prestei. E ele é um concurso que tem diversas fases. Não dava para simplesmente eu ir para a Dinamarca e vou ficar voltando e indo para participar das fases do concurso. Então a gente desistiu, achou melhor eu não ir, porque eu consegui passar, né, nas primeiras fases, e ficou combinado que o pessoal lá da Dinamarca ia fazer essas análises para mim, ia me enviar o resultado e eu ia me virar aqui para aprender a analisar todos os dados que eles iam me enviar. A minha orientadora aqui foi a doutora Juliana Mazeu, tenho convivência com ela até hoje, outra professora muito boa. Só que o que aconteceu? O meu concurso, ele terminou em julho de 2017. Então, nesse mesmo ano, a FAP, ela lançou um processo seletivo chamado visita técnica. Eu poderia passar 1 mês fora do Brasil fazendo uma visita técnica em alguma universidade que eu quisesse, para poder trabalhar o meu projeto. Aí eu aproveitei essa oportunidade e fiquei 1 mês na Dinamarca, lá em Copenhague, para poder processar os dados e eles me ensinaram como que eu ia analisá-los. E foi muito proveitoso, porque, querendo ou não, a Dinamarca, todo mundo fala o dinamarquês, que é impossível de entender, mas todo mundo fala inglês também, então eu tive que treinar o meu inglês o tempo inteiro. A universidade é muito diferente do que a gente vê aqui no Brasil. Eu conheci Copenhague inteira, porque eu passei 1 mês inteiro lá. Então, se alguém for para lá precisar de um guia, pode me levar, que eu levo vocês para todos os lugares. E, além de lá, como lá é um país nórdico, né, tem todo aquele negócio dos vikings, tal, eu consegui viajar para algumas regiões, visitei um museu só de barco viking e encontrei essas peças aqui. O Darth Vader mesmo estava lá coletando dinheiro para fazer uma nova Estrela da Morte. Foi bem interessante. Fui na época de Natal, então estava tudo muito bonitinho. É uma experiência muito legal. Se vocês chegarem a fazer um mestrado, não tem tanto, mas fazer um doutorado, procurem alguma área que tenha essa colaboração com alguém de fora, seja Estados Unidos, Portugal, Austrália, para que vocês tenham a oportunidade de ir lá fora e conhecer como é. Aqui, eu coloquei entre parênteses, porque aqui já não é a minha trajetória. Eu pedi a ajuda de uma amiga minha, que ela também se formou comigo, chama Fernanda, que ela fez o doutorado dela totalmente fora do Brasil. Ela não chegou a fazer nem sanduíche, ela já foi direto. E eu pedi para ela como foi sua experiência, né? Ela fez a graduação em Biologia Bacharel juntamente comigo, na UNB, também pegou estágio, só que ela fez 3 anos e meio estágio no laboratório de virologia, ela sempre gostou de trabalhar com vírus, e depois ela aplicou direto para o doutorado, ou seja, sem passar por mestrado, que pode, tá? Aqui no Brasil é muito difícil, mas lá fora é muito raro encontrar mestrado. Aqui que tem muito essa sequência. E ela fez para Harvard, e conseguiu passar lá, e ela fez o PhD dela todo em virologia, trabalhando com vírus HIV. Ela foi para Harvard. É a melhor universidade que tem no mundo hoje, tá ok? E eu perguntei como é que é, né? A questão de bolsa, como é que você fica lá? Ela falou, nos 2 primeiros anos, todo mundo recebe bolsa de Harvard para estudar. Depois, ela conseguiu, por 3 anos, uma bolsa do CNPq, aqui pelo Brasil, e no último ano ela foi bancada pelo orientador dela. Vejam vocês que se a gente somar aqui os anos, foram 2 mais 3 mais 1, foram 6 anos de doutorado. Também é diferente daqui. Aqui a gente faz em torno de 4 anos. Lá é pelo menos 6 anos. Tudo bem? Mas também você volta com um currículo, com um diploma de Harvard. E eu perguntei para ela também quais são as vantagens e as desvantagens de fazer lá fora. Ela falou que as vantagens é um outro país, então você vai aprender outras culturas, vai aprender outras línguas, você vai estudar em muitas faculdades renomadas, tem maior apoio à ciência lá fora, mais investimentos na área de ciências, mais reconhecimento ao voltar por conta do seu diploma. Tem possibilidade de conhecer diversas áreas de atuação fora do tradicional, porque aqui o tradicional é virar professor universitário, um pesquisador. Lá você pode trabalhar com consultoria, trabalhar numa indústria de biotecnologia, indústria farmacêutica. E perguntei quais eram as desvantagens. Ela disse,
por mais que tenha muito dinheiro, também tem muita competição por esse dinheiro. Então, às vezes, você não consegue exatamente o que você queria para o seu projeto andar. Dificuldade de linguagem, dependendo do país que você vai, você não sabe falhar lufas do que está lá, você tem que se virar para aprender. E também leva muito tempo, não são os 4 anos, você tem que organizar bem a sua vida para conseguir fazer esse tempo lá fora. Depois que ela terminou o PhD dela, ela decidiu fazer também um mestrado, que é um pouco diferente lá, foi de 1 ano só, em jornalismo científico pela MIT, também lá na área de Boston. Então, ela saiu da área de virologia e decidiu virar jornalista científica, e é com isso que ela trabalha hoje, ela está aqui no Brasil por enquanto. E é isso. Aí agora a minha área de perita criminal. Eu prestei o concurso para perito criminal no edital de 2016, como eu já falei para vocês, e eu tomei posse, entrei em exercício em 2019. Hoje, inclusive, é dia 4, agora fez 2 anos que eu estou lá dentro. Aí eu já selecionei algumas perguntas aqui que eu pensei, vai que eles me fazem essas perguntas, eu já vou responder pela minha apresentação. Primeira delas, como se faz para ser perito? Quais são os cursos que são aceitos para o cargo de perito? Você é policial, tem arma, anda de viatura? Qual o salário de um perito? Qual o papel de um perito? Quais a atuação dentro da perícia? Você é que nem o CSI? E você vê gente morta sempre? A primeira, como se faz para ser perito? Somente através de um concurso público. Por que eu coloquei aqui assim, só assim? Porque existem lugares que vendem cursos para vocês em perícia criminal que fala que assim que você terminar aquele curso, você pode ser perito criminal. Trabalhar como perito criminal. Isso não é verdade, tá? Cuidado com isso. Você só pode fazer no concurso público. No Brasil inteiro é assim. Ele é um concurso muito disputado, ok? Principalmente na área da biologia, porque como a gente tem uma escassez de concursos para a área de biologia, em Brasília principalmente, no dia de um concurso de perito, você encontra todos os seus colegas de faculdade, que todo mundo vai estar lá fazendo. E o meu concurso teve essas etapas aqui. Eu digo o meu porque essas etapas não necessariamente estão em todos os concursos de perito no Brasil, mas é mais ou menos assim. No mesmo dia, você faz a prova objetiva e a prova discursiva. No meu caso, foram 4 discursivas, não é uma redação, foram 4 questões discursivas, como PAIS, tá? O tipo D. Fazem também análise de vida pregressa, que é um formulário que você preenche com todos os seus dados, todos os seus documentos, inclusive do seu cônjuge, com quem você mora, dos seus pais, que eles vão analisar a sua vida. Inclusive, eles podem até ir conversar com o seu vizinho, para saber como você é, sem você saber. Você faz exames médicos que vão desde a ponta do fio de cabelo até a ponta do pé. É basicamente um check-up geralzão. Eu falo desde a ponta do cabelo que a gente faz até teste de droga. A gente corta um pedaço do cabelo lá e eles fazem uns exames de tóxicos. Teste de aptidão física, que é o TAF. O TAF no meu caso, foram 4 movimentos que a gente tinha que fazer. Era barra, tinha que levantar, né? Fazer barra. Meio sugado, abdominal e corrida. Tudo isso aqui que eu estou falando, gente, aqui é classificatória, aqui é eliminatória, isso aqui é eliminatório, isso aqui é eliminatório. O que quer dizer? Se você não passar, você está eliminado do concurso, você não ganha pontos por isso não é classificatório. Teste psicotécnico, eu sei que acho que ninguém aqui fez teste do Detran, mas é um psicotécnico como se fosse um do Detran, são vários testes simples, que você faz para memória, coordenação e teste de personalidade. Análise de títulos, que eu já falei para vocês que é importante. Por exemplo, no meu concurso, se você estava com uma pontuação de, 100 pontos, e tinha uma pessoa que estava com 96 pontos, ela estava atrás de você, e você estava na última vaga, tá? Para entrar. Na análise de títulos, ela tem um doutorado. Ela ganha 5 pontos, você que não tem doutorado não ganha nada. Então, ela vai para 101 e ela pega a sua vaga e você é eliminado. Por isso é importante ter títulos. E quem terminou essa fase aqui, quem ficou nas vagas, no meu caso, por exemplo, na área de biologia, eram 11 vagas. Quem estava nessas 11 vagas, eu fiquei em 4º lugar, entrou para o curso de formação. O curso de formação é literalmente aprender a ser perito. A gente teve aulas com os peritos de
diversas sessões, e foi um período muito legal, foram 3 meses diretão. E aqui eu trouxe algumas fotos para mostrar como é que foi. Esse aqui é um colega meu, que já era polícia antes, ele era agente, então ele estava me ensinando a escutar o rádio, porque tem vários códigos, QAP e tudo. Estava ensinando, a gente estava escutando. A gente leva bomba, esse aqui sou eu. A gente leva bomba de gás lacrimogênio na cara, spray de pimenta, no mesmo dia foram 3 vezes. O primeiro spray foi em local aberto, então eu sentei no chão lá com todo mundo no local aberto, ele jogou o spray, eu falei, tranquilo, você não sente nada, ele vai embora, né, por causa do vento, só uma tossezinha seca. Aí depois a gente foi para um lugar fechado, era um cubículo, deixa eu ver aqui se tem algum tamanho que eu posso usar. Era bem pequeno mesmo, era como se eu desse assim uns 4 passos para cá, assim, e a gente tinha que ficar rodando, e o professor no meio com uma máscara de gás, jogando o spray para cima, num lugar fechado, e a gente tinha que ficar respirando aquele spray e falando coisas que ele queria que a gente falasse. Saí de lá por 2 minutos e meio, quase saí morrendo, a garganta assim, ardendo loucamente, tem fotos minha com a cara bem feia, assim, chorando. E, por último, foi o spray de pimenta nos olhos, que ele é uma espuma. Ele joga diretamente no seu olho, você tem que abrir o olho. Você tem que sentir, e você sentiu o spray, você corre na bica de água lá e fica lavando o rosto para poder limpar. Uma vez que você participou disso, você é habilitado a ter o seu spray de pimenta. Inclusive, eu tenho o meu. Nunca usei, mas eu tenho. É interessante. Isso junta a equipe, junta a turma, deixa todo mundo unido nesse dia. Então, tem mais cenas. Aqui é a gente fazendo defesa pessoal, tiro. Esse aqui é só a firula mesmo. Análise de cena de crime. Isso aqui era o chefe na época da morte violenta, que é a seção de crimes contra a pessoa. A gente estava analisando um crime. Outra firula. Aqui é uma casinha que eles construíram para montar cenas de crime, para observar a gente trabalhando ali dentro, ver como que a gente analisa. A gente mexeu com essas pichações para saber analisar a pichação, arrombamento, a gente também aprendeu a analisar. Aqui a gente fez uma visita no IML também. Esse aqui é um amigo meu, ele está rindo de uma piada que eu contei para ele, deve ter sido muito engraçado. Aqui é depois do spray de pimenta, eu já passei nessa hora. E é isso, mas tem muita coisa, tá? No curso de formação é uma área muito legal, uma parte muito legal do concurso. Mas também é concurso. Então, você está no curso de formação, você não é perito. Você está no concurso, porque lá dentro você faz ainda 4 provas. Você faz prova de tiro, prova de defesa pessoal, prova de todo o conteúdo que você aprende, e tem uma prova de viatura também. Acabou essa fase, você passou OBA, aí você tem que esperar a sua nomeação. Uma vez que seu nome sair no Diário Oficial, aí você pode comemorar. Porque saiu no Diário Oficial, você tem um prazo de 30 dias para tomar posse e entrar em exercício. Só levar a documentação, posse e exercício, você está lá dentro. Deixa eu ver. Quais cursos são aceitos para o cargo de perito? Atualmente, a área das ciências. Então, biologia, química, física, farmácia, ciência, computação e similares. Então, engenharia da computação, todas as coisas de computação, porque são muitos sistemas de informação, tudo isso. Engenharias também várias. Civil, mecânica, elétrica, ambiental, tá? Contabilidade, dentista, geologia, eu coloquei matemática, biomedicina, biotecnologia e medicina veterinária entre parênteses, pode acontecer no futuro, tudo bem? Você é policial? Tem arma, anda de viatura? Aqui eu preciso mostrar para vocês 2 formas que existe a perícia criminal no Brasil. A perícia criminal, ela pode ir dentro da estrutura da polícia, que é no caso da polícia civil, e fora da estrutura da polícia, que é a polícia científica. Dentro da polícia civil, você, antes de ser perito, você é policial. Então, você tem arma, você anda de viatura, você tem distintivo, você tem tudo isso, tudo bem? Fora da estrutura da polícia, da segurança pública, você faz parte da polícia científica. Apesar de ter o nome polícia, você não é policial. Você é perito criminal, você atua nas áreas de crime, você tem direito a ter arma, mas não é o Estado que vai te dar a arma. Você tem uma viatura, mas isso ainda é meio polêmico.
E é isso, assim. Não que vai ser ruim, entendeu? Só que é diferente. No Brasil hoje, para vocês terem uma ideia, todos os estados que estão em verde estão fora da estrutura da polícia. Tudo bem? Quem está em branquinho, que é a minoria, hoje somos 8, incluindo a federal, tá? Fazem parte da polícia civil. Isso quer dizer que o salário muda? É melhor ser da polícia? É melhor ser fora da polícia? Vocês vão ver aqui no próximo slide que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Qual o salário de um perito? Aqui vem a parte boa. Essa parte aqui, ó, portal da transparência, isso aqui vocês ignoram, tá? Porque eu peguei de um amigo meu e tinha essa parte de edital. Aqui estão os estados, inclusive a federal, e tem o inicial de cada perícia. Aqui, a maior sempre vai ser federal, tá? Aqui está dizendo 22 mil, mas hoje já não é 22 mil. Hoje está em 23 mil, alguma coisa o inicial. Final de carreira, a federal você ganha 30 mil, bruto, tá bom? Mas é 30 mil. A minha, no meu edital estava esse valor aqui, 16.830. Hoje também não é esse valor aqui, esse aqui está desatualizado, ele é um pouco maior, ele está em torno de 18 mil e pouquinho o inicial. E chega a 23, mais ou menos, o final de carreira. Mas olha só, quantos lugares que tem, o menor salário é o da Sergipe, 5 mil reais. Mas olha só, 18 mil, 16, 16, 16, 14, 10, 15 mil, 15 mil. Ou seja, é uma boa área para trabalhar e também porque remuneram a gente bem. Alguém quer ver mais aqui? Não posso passar? Qual é o papel de um perito? Por que a gente ganha tão bem? O artigo 6º do Código de Processo Penal diz: logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, autoridade policial delegado, tá? Dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos. Ou seja, aconteceu um crime, um homicídio numa casa, o policial chega lá, fica guardando o local, não deixa entrar ninguém. Quando chegam os peritos criminais, a gente toma conta do lugar. Ou seja, a gente que organiza tudo que vai acontecer ali dentro. Tirar fotos de todos os cômodos, desenhar tudo no croquis, como que tá, como é que você encontrou tudo e qualquer coisa, pegar os vestígios, anotar, fazer as relações que você precisa fazer. Depois o perito criminal também entra o papiloscopista, que é o que mexe com a digital, tá? É outro cargo. E, basicamente, o que nós somos, então? Nós somos o servidor público com conhecimento técnico, cada um da sua área, técnico-científico a serviço da justiça. Ou seja, a gente usa nossos conhecimentos em engenharia, em biologia, em química, em física, em contabilidade, para ajudar a solucionar crimes. De que forma? A gente produz a chamada prova material, mediante análise científica de vestígios produzidos e deixados nas práticas de delito. Então, a gente pega os vestígios, analisa o vestígio, seja qual for o teste que precisa fazer, qual o exame precisa fazer, gera um laudo, esse laudo vai para o inquérito policial, que o delegado lá está à frente, isso vai chegar num juiz, e o juiz vai utilizar a nossa prova, além das outras provas que tem no inquérito policial, para decidir a vida de alguém, decidir se aquela pessoa é culpada pelo crime, se aquela pessoa é inocente. Então, vejam qual é a nossa importância. Geralmente, a prova material, que é a prova dos peritos, é uma prova tão técnica, e ela é muito imparcial, que é muito difícil ela ser criticada em tribunal. Então, o que a gente diz num laudo tem fé pública, ou seja, é dita como verdade. Tudo bem? Então, é muito importante que a gente faça, tem que fazer bem direitinho. Vamos lá, cadê? Quais as áreas de atuação dentro da perícia? Aqui eu vou entrar na Polícia Civil do Distrito Federal, que é a estrutura lá dentro. Dentro da Polícia Civil, a gente tem um departamento chamado Departamento de Polícia Técnica. A ela estão subordinadas 4 institutos. O Instituto de Criminalística, o Instituto de Pesquisa em DNA Forense, o Instituto Médico Legal e o Instituto de Identificação.
Os peritos criminais podem atuar nesses dois aqui. Instituto de Criminalística e Instituto de Pesquisa de DNA Forense. O DNA, ele trabalha com genética, com DNA. O que ele procura ali? Autoria de crimes, de vítima também, ele procura saber se aquele material genético que a gente encontrou, aquele vestígio biológico, pode ser da vítima. Também faz identificação de pessoas, no geral, e também está fazendo teste de paternidade também, quando é pela justiça, né? É bem legal de trabalhar, mas é um outro instituto. Esse aqui a gente divide com os médicos legistas também, que eles também podem trabalhar ali dentro. Já o Instituto de Criminalística é só o perito criminal. E dentro do IC, a gente tem essas 4 divisões. Divisão administrativa, perícias externas, perícias internas, perícias laboratoriais. Tinha colocado isso aqui, tinha esquecido. Tá. BO administrativo, né? Não é importante para a gente aqui, porque não faz perícia ali dentro. DPE, perícias externas. O que é perícia externa? É o pessoal que vocês veem na rua indo para cenas de crime. A gente tem 5 sessões hoje. Sessão de perícias contra a pessoa, ou sessão de crimes contra a pessoa, sessão de crimes contra o patrimônio, sessão de delitos de trânsito, sessão de engenharia legal e meio ambiente, sessão de incêndios e explosões. A primeira trabalha com os crimes contra a pessoa. É quem vai investigar homicídio, suicídio, lesões corporais, estupros, etc. Ela tem, inclusive, um apelido chamado morte violenta. A CPA é de patrimônio, então vai investigar crimes de furto, roubo, dano. Maria da Penha tem muito dano por causa da Maria da Penha. Também tem um apelido carinhoso, chama microvestígios. SDT são os acidentes de trânsito com vítimas e os atropelamentos, por isso que não é todo acidente que tem perícia, tá? Tem que ter vítima indo para o hospital. E a CELMA, que é de crimes ambientais e acidentes de trabalho. E a SINEX, que trabalha com os incêndios e as explosões. O pessoal daqui é muito bruto, porque eles trabalham com incêndios e explosões, explosivos mesmo. Dentro da estrutura do DPI, as perícias internas, a gente tem essas sessões, que vão ser sessão de perícia em contabilidade, sessão de perícias em informática, sessão de perícias em biometria audiovisual, sessão de perícias documentoscópicas, sessão de merceologia e sessão de identificação veicular. Contabilidade, contabilidade. Então, os crimes contábeis, lavagem de dinheiro, crime de colarinho branco, tudo vai para ali. Sessão de perícias informáticas, crimes cibernéticos, ameaças pela internet, muito caso de pedofilia, tem muito caso. Seção de perícia de biometria audiovisual, hoje em dia está fazendo essas análises de vídeos. Eles pegam vídeos de uma cena lá de roubo, por exemplo, e eles conseguem ter um autor aqui, medir ele, por exemplo, aqui ele tem 1,70 m. Pelo vídeo, eles conseguem fazer medições lá para ver se pode ser que seja aquela pessoa ou não, além de outras coisas muito legais que eles fazem. Seção de perícias documentoscópicas é uma das que eu mais gosto, que analisa os documentos oficiais, então, documento do carro, CNH, RG, dinheiro, a gente analisa ali para ver se é verdadeiro ou não, assinatura das pessoas, cartas suicidas, vai tudo para ali, para saber, será que essa carta realmente foi escrita pelo suicida? Porque se não foi, pode ser que não tenha sido um suicídio, tudo bem? Seção de merceologia, ela valora objetos no mercado e também trabalha com as gemas preciosas, ou seja, analisa diamante, esmeralda, essas pedras. Seção de identificação veicular, então vai ver todas aquelas pessoas que tentam mudar o número do chassi de um carro roubado, placa clonada, tudo eles analisam, e é muito legal, eles usam muitas coisas lá que na hora mostra para você que aquele número lá não era para estar ali, é muito interessante. E temos também a divisão de perícias laboratoriais, que hoje tem duas sessões, sessão de perícia em balística e sessão de perícias e análises laboratoriais. A balística vai trabalhar com as armas, munições, comparação entre as armas, eficiência das armas, tipo, às vezes a gente recebe muita arma fabricada em casa. A gente quer saber se essa arma realmente pode ser usada para ferir outra pessoa, eles fazem os testes. E a SPAL, ela é subdividida em 2 laboratórios. O laboratório de Química e Física Forense e o laboratório de Biologia Forense. O laboratório de Química e Física Forense,
é o que vai trabalhar, fazer análise nas drogas, cocaína, maconha, êxtase, LSD, todo quanto tipo de droga que está por aí. Medicamentos, saber se aquele medicamento é verdadeiro ou não, por exemplo. Bebidas, venenos e qualquer outra coisa que vocês encontrem que precise ser analisado de forma química ou física. É muita coisa que eles conseguem analisar lá dentro. E a biologia forense vai trabalhar com os vestígios biológicos. Então, vai trabalhar com sangue, esperma, pelo, saliva, urina, DNA de contato. E essa sessão é a minha sessão do coração, porque eu trabalho nela. Desde que eu entrei, eu estou nessa sessão. E atualmente eu sou chefe da sessão lá. Qual é a situação? Aqui. Você é que nem o CSI? Não. Por que não? Porque eu cheguei na conclusão que o CSI... ele é uma mistura de várias partes de dentro da polícia. O investigador, que é o agente, o perito criminal, que vai pegar os vestígios, fazer as análises, o perito legista, porque ele também mexe com o cadáver no CSI, e o papiloscopista, porque também pega digital. Tudo bem? Então, o que é o CSI? É uma de todos nós. Por que eu falo isso? Para ninguém ficar chateado, achando que você vai fazer a sua prova material e encontrar, por exemplo, que naquela faca tinha sangue, e você vai pegar aquela faca e vai atrás do autor e vai juntar tudo e vai chegar no final e prender ele. Não, você está mostrando que aquela faca tem sangue. Quem vai dizer se aquele sangue é do autor ou não é o DNA. Porque o DNA que vai pegar aquele vestígio biológico vai comparar com o do possível autor ou possível vítima, né? E vai dizer para você se é o sangue dele ou não. E quem vai juntar tudo e relacionar um ao outro é no inquérito. Quem faz isso? O delegado. Tudo bem? O investigador. E você vê gente morta sempre? Não também, porque depende da sessão em que você está trabalhando. Se você está trabalhando na morte violenta, você vai ver todos os dias de plantão que você tiver. Se você trabalhar na sessão de delitos de trânsito, que tem muita gente que morre no trânsito, é possível de você ver? Possível também. Muita frequência? Mais ou menos acontece sim. Microvestígios, se você for para a sessão de patrimônio, roubo, furto, você vai ver gente morta? Não vai ver gente morta. Tudo bem? Você vai chegar num local que abriram lá para roubar, para furtar bebida alcoólica, por exemplo, e você vai se deparar somente com esse tipo de vestígio, faltando bebida, arrombamentos, tudo bem? Sessões internas, você vê gente morta? Nenhuma delas. Todas elas têm o seu vestígio próprio para atuar ali dentro. Biologia forense, vê gente morta? Não, porque a gente só recebe os objetos. Eu vou mostrar mais isso para vocês agora. Aqui é o laboratório de biologia forense. Esse aqui é o tipo de material que a gente recebe lá dentro, para analisar. Tudo isso aqui a gente chama de... são os vestígios, suportes, né? Cujos neles podem ter vestígios biológicos. Aqui ele é o próprio vestígio, aqui a gente consegue ver que provavelmente isso aqui é sangue, aqui também. Na calcinha, as roupas de cama, camisinha, a gente pode encontrar sangue, sêmen, saliva, urina, tudo bem? Então, o que a gente recebe? Muitas roupas, muitas armas brancas, muito pelo, objetos que podem ter sido utilizados como armas em algum crime. Aqui, muito provavelmente, esse pedaço de tijolo aqui foi utilizado num homicídio, uma tentativa de homicídio, e a gente consegue, inclusive, encontrar aqui o sangue da possível vítima. Máscara a gente tem recebido muito para coletar saliva. Roupas íntimas, roupas de cama, muito para caso de estupro, tá? Camisinha, para caso de estupro também. E da onde que vem esses vestígios? Podem vir de 3 lugares para a gente. A gente recebe direto da delegacia, às vezes uma vítima de estupro foi relatar que ela foi estuprada, ela leva a roupa íntima dela, deixa lá com o agente envia para a gente conseguir analisar e procurar o vestígio. Pode vir principalmente das cenas de crime, ou seja, aqueles colegas nossos que foram na cena do crime, o pessoal da morte violenta, coletaram lá faca, roupa e mandaram para a gente analisar, para ver se ali tinha o sangue, tinha saliva, tinha o que eles querem descobrir, tudo bem? E também a gente pode receber pelo Instituto de Medicina Legal, está analisando uma pessoa, talvez um cadáver de uma vítima, e recolhe as roupas dela e envia para a gente para procurar alguma coisa que eles tenham interesse, de vestígio biológico. E por que os nossos vestígios biológicos são importantes? Porque eles podem ajudar nessas duas questões aqui.
na materialidade do crime e na autoria do crime. A materialidade é saber se aconteceu. Se uma pessoa relata que ela sofreu um estupro e tem a roupa dela, sei lá, o sutiã dela, disse que ele ejaculou no sutiã dela e ela leva o sutiã e eu encontrei sêmen, ajuda a corroborar a versão dela. Tudo bem? Autoria. Bom, encontrei uma faca, a faca tem sangue de uma vítima, falaram que foi fulano de tal que cometeu o crime, e eu encontrei no cabo da faca marcas de DNA de contato do possível agressor, o DNA confirmou, então eu já consegui vincular o autor também. Então eu consigo fazer vinculação do suspeito a um local de crime, vinculação entre um suspeito e uma vítima, e vinculação entre diferentes locais que podem ter acontecido também um crime. Tudo usando os vestígios biológicos. Atualmente, a gente tem esses exames lá. Exame de sangue, de sêmen, pelo, saliva, coleta de material biológico. E a gente também tem urina aqui, mas eu decidi não colocar porque é muito raro de acontecer. Falando agora um pouquinho de cada um deles, tá? No teste de sangue, a gente tem 2 testes que a gente costuma fazer. Um imunocromatográfico, que a gente diz que é um teste confirmatório. O que vai acontecer nele? Você pega um pedaço de uma roupa, por exemplo, que você achou uma manchinha parda avermelhada, para saber se aquilo é sangue. Você coloca num tampão, que é uma solução que não altera a composição daquele material, e depois de um tempinho você joga nesse cassete aqui, que é o imunocromatográfico. Ele vai ter uma reação com um anticorpo que está ali dentro, que tem um corante ligado a ele, vai andar por esse cassete, e se ele estiver presente, a gente vai conseguir ver essa linhazinha aqui. Essa aqui é uma linha controle que tem que estar presente sempre. Achamos isso aqui? Beleza, a gente pode confirmar que ali é sangue e sangue humano, porque ele é um confirmatório para sangue humano. Outro teste que a gente costuma fazer, que eu tentei trazer para vocês, mas como eu estou de licença maternidade, estava meio difícil de eu ir para o laboratório e trazer, é esse teste Keston-Meyer, que é um presuntivo. Por que ele é um presuntivo? Porque ele pode dar falsos positivos, então a gente não pode afirmar categoricamente que aquilo é sangue, tudo bem? Ele é um teste colorimétrico, então ele é... Você coloca o material que você quer saber se tem sangue, que é líquido já, né? Já está líquido no tampão, num Eppendorf desse aqui, que é esse tubinho, ele vai estar incolor. Você joga fenolftaleína, um pinguinho, vai continuar incolor. E quando você joga água oxigenada, ele vai mudar de cor se tiver sangue. A hemoglobina atua com a água oxigenada e reage mudando de cor. Então, ela vai sair do incolor e vai ficar rosa. Imediatamente isso acontece. Fica sempre rosa, esse rosa bonito, assim, forte? Não, às vezes é bem fraquinho. Só que como a gente tem olho treinado, a gente consegue dizer que ali realmente poderia ser sangue. Outro que a gente usa também, que é bem legal, que é quando a gente tem sangue oculto. O que é o sangue oculto? Em geral, são manchas latentes, ou seja, a gente não consegue ver, ou às vezes o suporte, a camiseta, por exemplo, ela é preta, muito escura, e também para superfícies que foram limpas ou lavadas. Foram na cena do crime lá e pegaram uma roupa, sei lá, escura, dentro de uma máquina de lavar, supostamente que foi lavada, e o perito decidiu pegar aquilo e mandar para a gente para saber se naquela roupa tinha sangue. Às vezes o autor botou para lavar para evitar que ele fosse pego. Aí, o que é o luminol? Ele é um teste quimioluminescente, ou seja, uma reação química que gera luz. O luminol, ele vai reagir com um grupo de ferro, que é o grupo M, da hemoglobina, através de uma oxidação do próprio luminol, e vai produzir energia na forma de luz. Falando em outras palavras, você tem o luminol, quando você joga o luminol, asperge ele numa blusa que você quer saber se tinha sangue, o que acontece com o luminol? Ele muda a forma dele, ele vai para uma forma mais excitada, e essa forma mais excitada ela é sempre instável, e por ela ser instável, ele vai voltar para a forma dele estável, liberando energia. E quando ele libera energia na forma de um fóton, por isso que a gente enxerga, tudo bem? Essa corzinha azul aqui. Aqui é uma pia, ó, que você tem aqui o que seria sangue. Provavelmente alguém lavou as mãos aqui, lavou a pia para encobrir algum crime, e quando jogou o luminol aqui, mesmo lavado, a gente conseguiu ver.
Aqui não dá para ver direito, mas é dentro de um carro. Isso aqui é um estofado de um carro. Então, é importante sempre fazer no escuro, tá? No claro, a gente não consegue fazer o luminol funcionar. Ah, e ele é presuntivo também, porque ele também tem alguns falsos positivos. Sobre o sêmen agora. A gente primeiro busca por manchas. As manchas podem ser visíveis ou latentes. As manchas visíveis são manchas de tonalidade esbranquiçada amarelada, às vezes tem até aquela crosta. E as manchas latentes, a gente precisa do auxílio de uma luz forense de um filtro, e é o que geralmente a gente usa, tá? Aqui é só para mostrar para vocês, é uma colega minha que está fazendo essa procura, utilizando a luz forense e um filtro nos olhos. E mais ou menos o que ela está vendo é isso aqui, ó. A gente pega a roupa, a gente joga a luz forense e o filtro em cima, e uma roupa que a gente não vê nada de mancha nesse sentido, tá? Que eu estou vendo que ela está suja aqui, a gente consegue encontrar manchas que possivelmente são sêmen. Aqui é na cueca, nessa região aqui mais ou menos, foi encontrado algumas manchinhas também, que provavelmente são sêmen. Aí o que a gente faz? A gente recorta e vai fazer 2 testes, a procura de espermatozoide e o PSA. Procura de espermatozoide é confirmatório. Por quê? Depois de fazer todo o processamento daquele pedacinho de mancha, vai transformar em líquido, eu vou pegar, fazer, como é que fala? Colocar na centrífuga, colocar alguns reagentes, no final eu já vou pingar na lâmina, e eu vou olhar pelo microscópio de microscopia óptica. Eu quero procurar espermatozoide, ele tem mais ou menos esse formato aqui na lâmina que eu estou vendo. Se eu encontrar um espermatozoide, eu posso dizer que é sêmen? O que vocês acham? Sim, por quê? Muito bem, porque espermatozoide só tem sêmen. Então, se encontrar um é sêmen, tudo bem? Não tem no suor, em qualquer outro fluido que a gente tem no nosso corpo. Acontece. Tem vezes que eu encontro só um, na lâmina inteira. Tem vezes que eu encontro muitos. Eu nem preciso aproximar o olho, eu faço assim e eu já vejo um monte. E o PSA é um presuntivo que a gente usa também. Ele é um imunocromatográfico também, então funciona muito parecido com o do sangue. Só que aqui ele procura essa glicoproteína produzida pela próstata. É esse PSA. Por que a gente faz ele? Porque existem homens que são vasectomizados, azospérmicos e oligospérmicos. O que significa? Vasectomizado, ele só tem fluido seminal, ele não tem mais espermatozoide. Azospérmicos é infértil, ele já nasceu sem espermatozoide. Oligospérmico tem pouquíssimo espermatozoide, então pode ser que naquela amostra lá não tenha nenhum mesmo. Então, quando a gente faz o PSA e o PSA dá positivo, que é essa linha teste aqui, é um indicativo de que aquilo pode ser fluido seminal. Tudo beleza? O pelo, ele é um vestígio muito comum em vários locais de crime. Onde você for tem pelo, agora resta saber se aquele pelo pode ser de uma pessoa estranha ao local, pode ser um autor de um crime. E o que a gente faz é basicamente colocar ele sobre a luz de uma microscopia óptica também e pesquisar 2 coisas. Ele é humano? Se sim, tem raiz? A gente vê se ele é humano observando a cutícula e a medula dele. E a gente observa se ele tem raiz e de que forma que está a raiz, em que fase. Por que ter raiz é importante? Porque o DNA está na raiz, tudo bem? Então, se não tem raiz, o DNA forense lá, se ele precisar identificar se aquele pelo é de um suspeito, ele não vai conseguir fazer isso, porque eu não tenho o DNA genômico aqui. Saliva é um imunocromatográfico que a gente usa, só que aqui a gente busca a alfa-amilase, que é uma enzima que é produzida na saliva, tá? E no suco gástrico. Mesma coisa, deu positivo aqui, presença de saliva. Onde que a gente encontra vestígio de saliva? Em borda de copo, em guiba de cigarro, bocal de garrafa, marca de mordida em comida. Hoje em dia, nas máscaras, tá? DNA de contato é uma coisa mais recente. Todos os locais que têm áreas de fricção com a pele têm DNA de contato, em maior ou menor número. Ou seja, as roupas, cada roupa tem o seu local mais fácil de encontrar DNA de contato. Depende sempre da roupa. O boné, por exemplo, é nessa região da testa, porque está mais em contato com a testa. Tem chinelo, o que mais que eu coloquei aqui? Camiseta, tem alguns locais onde é mais propício de encontrar. A guimba de cigarro, não só pela saliva, mas pelo contato aqui. Marca de mão numa garrafa.
na marca de mordida também, que você também segura a maçã. E em qualquer objeto que entre para a gente pegar DNA de contato, a gente consegue pegar uma amostra do que poderia ser o DNA de contato. Quem vai dizer se realmente tinha ou não? O DNA forense, beleza? Tá, aí eu trouxe alguns poucos casos para vocês, não tem nenhuma gente morta, tá? Porque a minha área não mexe com gente morta. Aí eu trouxe alguns casos que alguns colegas meus já trabalharam, porque como eu sou muito recente na perícia, eu ainda não tenho muitos casos assim interessantíssimos para mostrar para vocês. O primeiro caso aqui foi uma briga de vizinhos em que houve uma ameaça, e um vizinho falou que o outro pegou essa arma aqui, colocou na boca dele e ameaçou ele de morte. Essa foi a história que ele contou. Aí, por que chegou essa arma lá pra gente? O que a gente queria investigar? Se no bocal tinha saliva, porque ajuda a corroborar a história do vizinho. E mais, se essa saliva que foi encontrada, se é da vítima. O DNA faz essa união e consegue dizer para o inquérito lá, para o delegado, para o investigador, se faz sentido a história. Um outro caso, um caso em que a mulher aconteceu um estupro com a vítima, e ela relatou que, além de ter sofrido o estupro por penetração, ela também teve que fazer sexo oral. Então, o que a gente procurou aqui? Pegou na blusa dela, nessa região, porque nessa região é mais próxima da boca, se tinha alguma mancha de sêmen. E encontrou uma mancha de sêmen bem aqui, que é essa mancha aqui, que não dá para ver direito. E, além de sêmen, o que a gente procurou também? Saliva, porque se é sexo oral, tem envolvimento com a boca dela, tem a saliva. E encontrou tanto saliva quanto a presença de espermatozoide lá. Também ajuda a corroborar a versão da vítima. É a gente que diz que ela está certa ou está errada? Não, porque a gente só analisa o que foi pedido, tá? Se tem ou não tem. Esse aqui é bem legal, é o luminol, funcionando. Isso aqui é uma camiseta acredito que foi de um autor, porque essa história também não é minha, é de uma colega minha, que foi aparentemente lavada e foi levada para a gente descobrir se ali poderia ter algum vestígio de sangue. E quando fizeram o luminol, encontraram isso aqui, que é basicamente a mão da vítima, toda ensanguentada, na roupa, que a gente não conseguia ver a olho nu. Esse caso aqui é mais recente, eu trouxe só por ser o caso do Lázaro, tá? Tem uma vítima que foi estuprada, encontraram manchas de sêmen em uma das roupas dela, fizeram os testes e deu positivo para sêmen e a comparação com o Lázaro. E esse último caso aqui é muito recente, ele está dentro no Instagram da Polícia Civil, eu resolvi trazer, porque eu achei ele muito legal, que ele junta várias partes da polícia e da perícia criminal. Aqui, eu vou lendo com vocês, tá? Polícia Civil desvenda feminicídio brutal ocorrido em Samambaia. Em 11 de janeiro deste ano, uma mulher de 51 anos foi encontrada morta pelo sobrinho em casa. Além de ter sido espancada, ela foi esfaqueada. Ela foi encontrada pelo sobrinho, tá? A investigação começou a partir de uma pegada encontrada no local. Aqui não dá para ver direito, mas tem uma pegada de um chinelo aqui. Os peritos da morte violenta foram lá, analisaram os vestígios, viram um cadáver e tal, procuraram tudo e encontraram essa pegada no chão. Eles viram que essa pegada estava sobre o sangue. Falou, opa, a pegada aqui está estranha. Não é do mesmo tamanho do pé da vítima. Será que essa pegada pode ser do autor? Então, eles tiraram foto, mediram tudo que eles podiam fazer com essa pegada e levaram um chinelo do sobrinho para fazer uma análise. E foi procurando compatibilidade entre o chinelo do sobrinho com a pegada encontrada no local. E eles encontraram várias coisas parecidas. Parecidas não, assim, idênticas, né? De manchas. Fizeram um teste de justaposição, ou seja, eles pegaram a imagem que eles conseguiram do chinelo, que eles cravaram assim num papel, e jogaram em cima da pegada, a foto da pegada do local, e viram que encaixava perfeitamente. Aí já começaram a desconfiar do próprio sobrinho. Aí o que aconteceu? Na 26ª DP, que provavelmente é onde estava o inquérito desse caso, o rapaz de 21 anos negou qualquer envolvimento. Alegou que estava na casa de um amigo em Goiás na hora do crime. Mas lesões corporais no corpo dele chamaram a atenção dos investigadores. Ele tinha algumas lesões recentes.
e pareciam ser lesões de defesa. Quem disse que era lesão de defesa? O pessoal do IML, quando vai fazer corpo de delito. Tudo bem? Lesões de defesa de quem? Da vítima. A vítima está se defendendo, está sendo espancada, esfaqueada, ela não vai ficar parada. Tudo bem? Aí, para comparar o material genético colhido sob as unhas da vítima com o DNA do rapaz, os investigadores retornaram ao local do crime e apreenderam a escova de dentes do suspeito. Pegaram algum objeto que fosse encontrar DNA do sobrinho dela. Material genético colhido sob as unhas da vítima acontece muito, tá? No IML, quando uma vítima ela acaba vindo a falecer por conta de um crime violento desses, é muito fácil a gente encontrar debaixo da unha dela DNA, ou seja, material da pele do suspeito, de quem praticou aquela agressão com ela. Levou essas duas coisas, comparou e encontraram, pelo exame de DNA, compatibilidade entre as amostras, ou seja, aquele DNA que foi encontrado nas unhas dela, ou seja, que ela estava se defendendo, é o mesmo DNA de quem usa essa escova de dente. Quem usa escova de dente é o sobrinho. Além disso, novos resultados dos exames das amostras de material genético colhidas do chinelo e das roupas apreendidas do suspeito confirmaram que os investigadores já esperavam. Compatibilidade com o DNA da vítima. Aqui foi o meu laboratório que fez. Chegou o chinelo dele para procurar se tinha sangue, encontraram uma manchinha de sangue aqui, colhemos, viu que era sangue, enviou para o DNA, e também na roupa dele. Aqui parece mais claro, né? Porque a gente consegue ver essas manchas bem visíveis, que provavelmente são sangue, a gente nunca pode afirmar sem fazer um teste. Juntou, achou que era sangue, levou para o DNA de novo, comparou com as amostras dele e da vítima, nesse caso, porque o sangue aqui vai ser da vítima, e deu positivo para a vítima nas roupas dele. O álibi do suspeito foi facilmente derrubado, ele aparece nas imagens das câmeras de segurança da rua onde o crime em horário compatível com o momento do óbito estimado pelos peritos criminais. Ou seja, o pessoal da análise de vídeos pegou um vídeo de alguma casa que tinha câmera, analisou e encontrou ele no momento em que, muito próximo do momento em que aconteceu o crime. E ele falou que estava no Goiás. E por conta de tudo isso, em agosto de 2021, os policiais da 26ª DP realizaram a prisão do sobrinho da vítima, concluindo essa investigação complexa que envolveu o trabalho técnico-científico de diversos setores da PCDF. Ou seja, é assim que a gente trabalha lá dentro. A gente trabalha com várias sessões, cada um faz a sua parte e, no final, ajuda a desvendar algum crime. E por isso que a gente serve bem à justiça nesse sentido. Para encerrar, é uma frase que todos os peritos conhecem, tá? Todo contato deixa uma marca. Foi Edmond Locard quem disse. Ele é o pai da criminalística, ou seja, um dos pioneiros que trabalharam com a área de criminalística. E é isso, gente. Meu muito obrigada. E acabei. Foi muito... Demorei muito? Ó, eu tenho 2 anos de perícia, viu? Cuidado comigo. Cuidado com o que vocês vão perguntar aí. Alô? Vou. Alô? Alô? Pronto, gente, vamos lá. Perguntas? Só um minutinho, vamos lá. Onde vai esse microfone aqui, Ronaldo? Um perto da Janilda e o outro lá do outro lado. Deixa o seu DNA aqui nesse... Clarice, você vai fazer uma pergunta? Pode vir. Ronaldo, tá filmando? Então. Espera aí, Clarice, só um pouquinho. Aí nessa posição mesmo, Ronaldo? Só um minuto. Ela pode ficar, coitada, tá cansada, né? Pode ficar aí mesmo, sentadinha. Gente, vamos ser rapidinho, tá?
A gente extrapolou o nosso tempo. Larissa. Então, sobre o concurso, eu queria perguntar se tem algum curso que tem... Como é que funciona? Se são vagas para diferentes cursos, por exemplo, tem tais vagas para química, tem tais vagas para física, como é que é? Então, depende do concurso que você está fazendo para onde. Depende de onde você está fazendo. Santa Catarina, Distrito Federal. Aqui no Distrito Federal, até antes do meu concurso, que foi 2016, foi o concurso de 2012, era misturado. Então, você tinha, quer dizer, você é da biologia, mas você tinha que saber física, química, farmácia, outras áreas que você não estudou na faculdade para conseguir passar. Então, era bem mais difícil de passar. No meu concurso, já separou. Então, tinha 9 áreas no meu concurso. Eu não concorri com as outras áreas, eu concorri somente com os biólogos com quem estava na minha área. Então, tinha todas essas áreas que eu comentei. Tinha área para física, área para engenharia, área para farmácia, para química, para biologia. E cada qual tinha sua quantidade de peritos. No meu eram 9 vagas. Eu acho que na de dentista eram só 2. Na de engenharia acho que eram 30 e poucas vagas. No total eu sei que era 100. Mas é assim, é separadinho. Eu também queria perguntar se você sabe quais são os cursos que têm o maior número de vagas, assim, de concurso. Então, depende do concurso, depende do que está precisando lá dentro no momento. Por exemplo, em 2012 entraram muitos dentistas. Então, no meu concurso, tiveram somente 2 vagas, porque não precisava tanto mais. Você tem que olhar mais no edital para saber. Você tem que olhar o edital para saber o que está precisando. E pode, num edital, nem ter a sua área. Por exemplo, o último da Polícia Federal, eu tenho uma amiga que ela está estudando para ser perita também é bióloga, e ela quer federal. Ela estudou. O último concurso que teve da Federal não teve área de biologia, então não tinha o que ela fazer. Entendi. Depois que você entra, você falou que teve aquele período que você aprendeu a ser perita, tipo, mesmo depois de ter passado toda por graduação, enfim, você teve aquele período que você aprendeu a ser perita. Lá você aprende geral ou depois você tem que fazer outra especialização? Porque, por exemplo, você trabalha em biologia forense, que é com vestígios. Tem alguma especialidade para trabalhar com química e física forense ou DNA forense? Existem especializações que você diz dentro lá da polícia ou fazer fora? Depois que você passa do concurso para você ir para essas áreas mais... Ah, tá. Para como que você chega lá no laboratório que você quer trabalhar, né? Na seção que você quer trabalhar. Aí também depende de quem é o diretor do IC no momento. Por exemplo, o meu concurso foi muito legal, porque assim que a gente entrou, eles analisaram nossos currículos e viram cada qual com que já trabalhava, qual área que ele atuava, e os chefes de todas as sessões falaram: eu estou precisando de tantas pessoas na minha sessão, estou precisando de tantas pessoas na minha sessão. E lá eles trabalharam os nossos currículos, olharam assim: eu ia gostar de ter essa pessoa, eu ia gostar de ter essa pessoa, mas eles não pegaram a gente literalmente. A gente fez um formulário assim que entrou, onde a gente podia escolher 2 sessões externas e 2 internas que a gente gostaria de trabalhar. A gente já tinha uma noção, porque a gente fez o curso de formação, e lá a gente conheceu todas as áreas. É claro que a gente vai entrar na área que a gente quer? Não é claro. Eu consegui porque essa gestão que está no IC hoje, eles me permitiram escolher a sessão que eu ia trabalhar. Agora, os peritos criminais que entraram antes de mim, no de 2012, todos eles tiveram que ir para a morte violenta assim que entraram. Todos. Então, você não quer ver gente morta, não quer trabalhar com isso. Você vai trabalhar com isso. Pelo menos em algum período ali dentro, assim que você entra, você vai trabalhar com isso. Então, depende muito. Eu entrei direto no laboratório, e tem vários colegas que também entraram direto na sessão que queria, inclusive a morte violenta. Tinha muitos colegas que queriam ir direto para lá. Deixa eu só terminar. Tem muitas também sessões que são muito especializadas. Por exemplo, a sessão de contabilidade, por exemplo, quem vai entender direitinho como que você analisa lá todos aqueles dados financeiros é quem já trabalhou com contabilidade. Então, são as pessoas que se formaram em ciências contábeis. É muito difícil você, um biólogo, por exemplo, entrar lá dentro. É impossível? Não, porque não é assim, você entrou na sua sessão, se vira para fazer a perícia. Você entra na sessão, os peritos lá dentro vão te treinar naquilo que você vai fazer. Então, não é chegou fazendo. Tudo bem? Para essas áreas específicas, você falou, poxa, primeiro você vai ter que, talvez, você não consiga pegar uma área que você queira. Isso. Mas essa análise para ver se você pode ou não é por titulação, tipo, por seu currículo, como é que é? Eu acho que é assim, com o seu currículo, é importante você ter, mostrar com o que você já trabalhou, a sua área de expertise lá da graduação, ajuda muito a definir para que área que você vai.
lá dentro. Também disse que, por exemplo, eu já vi muita propaganda de cursos para pós-graduação para perícia, sabe? Isso. Você faz um curso de farmácia e depois faz graduação em perícia. Isso. Ele não é muito viável, tipo, melhor fazer pós-graduação em áreas que você já tenha tido contato em farmácia, por exemplo. Então, depende. Fazer uma pós é diferente do que eu mostrei lá, porque existem cursos que são enganosos. Eles falam para você que se você fizer aquele curso, na hora que você terminar, você pode se candidatar para ser perito criminal de qualquer lugar, mas isso não existe, porque você só pode ser por concurso. Agora, você fazer uma pós-graduação já mirando a área da perícia criminal é totalmente válido, porque vai virar, inclusive, ponto para você na hora que você for fazer o concurso, e pode ser analisado lá dentro. Olha, ela já tem uma pós-graduação aqui em farmácia, sei lá, da perícia. Então, pode ser que é mais fácil você chegar no laboratório. Isso você pode fazer, sim. Pós-graduação não tem problema. Tem que cuidar com os cursos que prometem esse tipo de coisa. É isso. Obrigada. Tá bom. Nádia? Ligado? Tá. Oi. Eu queria saber, que eu acho que eu não ouvi direito, não sei se você falou, mas no sêmen, tem como você encontrar DNA? No sêmen? Sim, no próprio espermatozoide. Mais alguém? Ninguém, gente? O Álvaro tem perguntas. Vai que ele está querendo ser perito criminal. Não, eu fiz papiloscopia. Ah, que legal. Só não É passou. o seguinte, Lalinha, você falou da tua escolha, que você até no ensino médio estava pensando em direito e tudo mais, e aí você, um professor, me parece, que te inspira para você ir para a biologia. Sim. E assim, como é que você se sente hoje ter escolhido a biologia e o trabalho que escolheu? E assim, como é que é o teu dia a dia, a tua rotina? Tá. Entendeu? Então, hoje eu sinto que eu fiz a escolha certa, não que eu não goste de direito, mas eu sempre achei uma área muito interessante, mas eu não sei se eu gostaria de trabalhar no direito, porque é um trabalho meio pesado também, né? Não que o meu não seja, mas é um trabalho meio pesado, fica mexendo com o juiz, promotor, e a biologia é uma área ampla, né, para quem gosta de ciências. Você pode trabalhar em diversas áreas, não na perícia criminal em si só, mas se você gosta de ecologia, tem tanta área para você trabalhar lá dentro, tanta pesquisa que é feita somente para biólogo, que mais ninguém estuda, só biólogo estuda. Então, eu acho que eu fiz a escolha certa quando eu passei para a biologia, deixei o direito de lado. Foi muito fácil para mim também fazer isso, porque meus pais também sempre me incentivaram a fazer o que eu quisesse. E eu também sempre fui muito dona de mim também, eu acho que eu nunca deixei ninguém dizer o que era para eu fazer ou não, mas dentro da durante o meu percurso até chegar a ser perita, eu passei por vários momentos de repensar em escolha, de será que eu estou fazendo a escolha certa, muito por conta do mercado de trabalho, principalmente aqui em Brasília, porque é muito voltado para concurso. E se não é concurso, às vezes você nem vai trabalhar na área de biologia. Onde tem um mercado muito maior é lá em São Paulo. Em São Paulo tem muitas coisas legais para trabalhar. Eu cheguei a fazer um curso de terapia gênica lá, que eu acho que é o que está bombando no momento, que são coisas muito legais. Você basicamente edita o DNA de uma pessoa, insere nela células próprias dela, com o DNA alterado para, digamos assim, retroceder alguma doença que ela tivesse. Eu vi um caso lá de coração. Uma pessoa nascia com um problema no coração, que o coração começava a ficar enfraquecido, as células iam morrendo, e fizeram um teste lá, que eles pegaram células da pele da pessoa, transformaram elas em células, como é que chama aquelas células pluripotentes, aquelas primeiras? Isso, tronco. Obrigada. As células tronco, transformaram elas em células tronco, editaram o DNA delas para que não tivesse mais o problema no gene lá específico que fazia aquele problema no coração, e depois reinseriram essas células no coração dela, e elas se transformaram, como elas eram células tronco, em células do coração, células cardíacas, e conseguiram recuperar, em parte, o coração dessa pessoa. Então, é uma área muito legal de trabalhar, dentro da biologia, dentro dessas áreas da ciência. E em São Paulo tem muita coisa,
tá? Para quem realmente quer ser pesquisador, pensa nisso, assim, pensa abre o seu horizonte, não pensa só em Brasília, pensa São Paulo, pensa para fora, procura onde está acontecendo áreas de que vocês gostam. E respondendo o meu dia a dia, eu acho muito bom. Eu gosto muito de trabalhar com os meus colegas. Os peritos, é legal de trabalhar porque somos de áreas diferentes. Eu acho até engraçado isso que eu falo, ó, quando eu tenho qualquer dúvida em qualquer área de física, às vezes estou fazendo alguma questão, eu pergunto para um amigo meu que é físico, ele consegue me responder rapidinho. Pergunto para um amigo que é químico, ele me responde. Às vezes eu estou precisando fazer meu imposto de renda, eu peço ajuda de um amigo meu que é da contabilidade. Isso é muito interessante. E a rotina com quem eu trabalho é muito legal, a gente nunca encontra um caso igual. Então, não tem rotina, é sempre uma coisa diferente, às vezes uma coisa difícil da gente resolver, que a gente tem que pensar mais, pensar em conjunto com outras sessões, e a perícia lá dentro nunca vai ser um trabalho monótono, porque como são muitas sessões, as sessões são muito diferentes dos exames que você faz, você cansou de trabalhar na biologia forense, você pode pedir para ir documentoscopia. E lá é um novo trabalho, porque são exames completamente diferentes do que você fazia. Cansou da morte violenta, aí agora eu quero trabalhar na Cinex, quero trabalhar só com incêndio e explosão. Você vai aprender muitas coisas diferentes também, então nunca é um trabalho monótono, é muito legal de trabalhar. Chega mais perto. Pode descer, isso. Acho que tem que falar mais perto. Oi? Oi? Eu queria saber, você falou que foi para Dinamarca, né? Desculpa, eu não escutei. Você foi para Dinamarca? Fui. Aí eu queria saber se foi pelo Ciência Sem Fronteira ou algo Não. assim. A Ciência Sem Fronteira eu não tive a oportunidade de ir, porque estava acontecendo quando eu estava na universidade, porque eu estava já no meu último semestre. E existia um limite de que você tinha que estar no terceiro semestre ou até o sexto semestre da sua graduação, e eu já estava no último. Então, eu não pude ir, mas eu tive amigas que foram para todos os lados do mundo. Foi uma para a Austrália, deixa eu ver, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Espanha, foram muitos lugares. A Dinamarca eu fui por um processo que existe da FAP, que é uma fundação de apoio à pesquisa, que tem essa visita técnica. Aí foi por isso. Agora, por exemplo, eu quero fazer o doutorado de sanduíche, eu consigo fazer Ciência Sem Fronteira, que eu acho que nem tem mais Ciência Sem Fronteira, né? Você pode entrar nos processos seletivos do CNPq. Lá, só você procurar quando que está aberto, você se inscreve, escreve seu projeto junto com o seu orientador na época e vai. É assim que você consegue bolsa, né? É difícil ir sem dinheiro. Obrigada. Nada. Oi. Então, vamos lá, vamos encerrar, né, gente? A gente tem outra palestra às 5 horas, você acredita, Rabina? Pois é, me falaram. Não, mas foi muito bom. Aí eu queria agradecer, né, em nome da direção da escola. Uma lembrancinha Obrigada. pra você. Aí Obrigada. você faz uma pose ali pra gente. E no próximo ano a gente vai tentar ver se a gente consegue trazer alguma coisa prática. Eu sim. até ainda tentei, mas como ficou muito em cima, aí tinha que mandar uns ofícios, alguma coisa, sei lá, trazer um carro que vocês vão para investigação, para legal. uma questão mais da prática. Para mim, dessa vez vai ser mais difícil porque eu estou de licença, então eu não estou nem indo para Por lá. isso que eu nem cogitei também. Sim, mas ano que vem vamos ver. Mas ano que vem vamos ver se a gente consegue trazer uma teoria e uma prática. Sim, bacana. Uma coisa mais elaborada. Mas Valeu. muito obrigada, foi muito bom tê-la conosco. Tá bom. Tá bom? Obrigada, gente. Quem se inscreveu para enfermagem é daqui a 20 minutos, ou 40 minutos. Tá bom? Deixa eu deixar.